Olá, eu recebi ontem uma pergunta muito interessante. Por que valores são importantes para uma pessoa, ou para uma empresa, ou para ambos? Por que isso importa? Valores são, em outras palavras, é aquilo que é importante para a gente, aquilo que a gente valoriza. E serve, num ambiente empresarial, para decidir que caminho a gente vai seguir. Então, vamos pensar num ambiente empresarial. Digamos que um valor da empresa, um princípio que é considerado muito importante naquela empresa e que a empresa deseja estimular é ajudar os outros, colegas se ajudarem através de feedback, dando feedbacks, observando alguma coisa que não está sendo bem feito e então ajudando a outra pessoa a fazer melhor. Se isso é importante, então dar feedback e receber feedback é um comportamento esperado naquela empresa. Digamos agora que tenha lá uma pessoa, não importa o nível dela, ela pode ser um executivo em início de carreira, pode ser um gerente, pode ser um diretor, pode ser o presidente. E essa pessoa, toda vez que recebe um feedback, ela é reativa. Ela ou dá alguma desculpa para isso, inventa alguma justificativa, que no final significa que ela não aceitou completamente aquele feedback não era bem-vindo, ou ela ataca quem deu o feedback, meio que devolvendo a culpa do que quer que fosse para aquela pessoa, ou ela simplesmente dá as costas e vai embora. Esses comportamentos mostram que a pessoa de fato não valoriza, não dá importância para feedbacks. E se essa pessoa não valoriza, não acha importante os feedbacks, não reage bem aos feedbacks, duas coisas podem ser feitas. Ou alguém na empresa ajuda essa pessoa a perceber que o comportamento dela não é adequado e que tem um outro comportamento que é melhor com relação a dar e receber feedback, ajuda essa pessoa a se desenvolver nesse sentido e ela fica mais alinhada com os valores da empresa. A outra alternativa é, se de forma alguma a pessoa, depois de todos os esforços, se a pessoa não quiser mesmo aceitar essa nova forma de se comportar, essa forma mais aberta de se comportar, a melhor coisa a fazer talvez seja o afastamento, né? O desligamento. É como num casamento. Para que sustentar um casamento em que as pessoas têm valores muito, muito divergentes? Exemplo, né, de um casamento. Uma parte do casal acha que ele valoriza, acha importante que o casamento seja fechado, apenas os dois naquela relação. A outra parte do casal acha que o que é importante, o que é valorizado, o que essa pessoa valoriza é um casamento aberto, sem exclusividade. Essas duas pessoas, se elas não mudarem o que elas consideram importante, se não chegarem a um acordo, elas nunca vão dar certo. E o casamento será uma fonte de infelicidade, frustrações e outros sentimentos ruins para os dois. Então a melhor coisa é um divórcio rápido. Da mesma. E que cada um encontre seu caminho, encontre pessoas que tenham valores parecidos e que queiram dividir a vida com ele dessa forma. E da mesma maneira nas empresas. Se uma empresa valoriza dar e receber feedback,
e uma pessoa desvaloriza, não acho isso importante, aliás, acho até deletério dar e receber feedbacks, a gente tenta chegar num alinhamento, num ponto em comum. Se não der certo, o divórcio da empresa com a pessoa talvez seja o caminho mais saudável para ambas as partes. Para que continuar frustrando um ao outro, gerando estresse entre as partes? Um divórcio é a melhor coisa. Ter valores também nos ajuda muito a tomar decisões. Digamos que uma pessoa que tem uma certa quantidade de dinheiro e com essa quantidade de dinheiro ela consegue comprar 3 tipos de carro. Um carro esporte, uma caminhonete e uma SUV. Ok? Ok, o carro esporte só cabe em 2 pessoas, tem alto desempenho, se a pessoa valorizar, então, alugar ou participar de eventos num autódromo que exija que ele possa pilotar aquele carro em alta velocidade e ter a emoção da velocidade, do esporte, né, do automobilismo ali de alta velocidade. Então, se a pessoa valoriza isso, esse é o melhor carro para ela comprar. Se por outro lado a pessoa a- a- ela valoriza muito que um carro seja multifuncional, quer dizer, que ele sirva para viajar, mas também sirva para o trabalho, para carregar coisas na caçamba daquele carro, que ele precisa fazer isso constantemente no trabalho dele, e precisa ser resistente, digamos assim. Bom, então, nesse caso, se essa coisa é mais importante, então a caminhonete, com uma caçamba grande, que permita muita carga, pode ser a melhor escolha para essa pessoa. E, por outro lado, se o que ele preza é colocar a família num carro confortável, grande, que caiba muita mala, e para viajar nos fins de semana, ou para sair com uma família grande, né? Então, talvez a SUV, já que é isso que ele valoriza, então a SUV é a melhor escolha que ele pode fazer. Então, eu dei esse exemplo para mostrar que valores, quer dizer, o que a gente acha importante, família, usar no trabalho e esportividade, dependendo do que a gente acha mais importante, isso nos orienta a tomar uma decisão. Da mesma forma, numa empresa. Há muitos anos eu passei por uma grande multinacional e nós tivemos uma situação que um cliente pediu de uma maneira discreta, mas pediu um jet ski para fechar um negócio. E a gente levou essa situação, eu era muito novo, não sabia o que fazer. Tinha acabado de começar a trabalhar, saí da faculdade, comecei a trabalhar e levei essa situação para os meus superiores. A, a reação foi uma lição para mim. Ninguém esperneou, ninguém fez nenhum escarcéu, mas a resposta foi: olha, na nossa empresa a gente não faz isso. Dar um- uma vantagem qualquer, um benefício qualquer para quem quer que seja fechar um negócio. Isso não era um dos valores da empresa, não estava escrito como valor da empresa, mas era um princípio. E princípio e valor são palavras que estão muito próximas. Então, quando se tem essa clareza de o que importa para a gente, é muito fácil tomar uma decisão. É sim ou não. É por isso que uma empresa, na hora de contratar, é importante que ela busque, primeiro que ela tenha claro quais são seus valores e princípios.
E segundo, que ela procure, no processo de entrevistas, no processo de conhecer os candidatos, que ela procure e encontre pessoas, candidatos que tenham valores e princípios próximos ao da empresa. Não precisa ser totalmente igual, precisam ser próximos. Pequenas diferenças a gente consegue ajustar, a gente consegue negociar. Diferenças gigantescas, como essa que eu falei, da honestidade e falta de honestidade, pode dar trabalho demais para ajustar. Então, talvez fosse melhor encontrar um outro candidato que tivesse valores mais próximos. E como descobrir os nossos valores, né? Numa empresa, isso já é um processo que toma tempo e é muito mal feito na maioria das vezes. Mas vamos deixar isso de lado. E para uma pessoa, um ser humano, como é que a gente faz para descobrir os nossos valores, o que é realmente importante para a gente? Aquilo que realmente faz a gente tomar uma decisão para um lado ou para outro lado. Um truque muito simples para isso, que eu li há muitos anos, é o seguinte: imagine-se, pega um momento de tranquilidade, de paz, de calma, sem ninguém por perto, descansado. Melhor ainda se for no período da manhã, quando você teve uma boa noite de sono e acordou e está bem. E pensa no seguinte: imagina que você já tem todo o dinheiro que você precisa para viver, ok? E até sobra dinheiro para os seus descendentes, se você tiver seus filhos, ou para deixar para outras pessoas que você gosta. Você já tem todo o dinheiro do mundo. Imagina essa situação. Como você viveria? O que você faria? Começa a imaginar o seu dia a dia. O que você faria ao acordar, depois, na hora do almoço, à tarde, à noite? O que você faria durante o dia? Como é que seria a sua rotina? Muitas pessoas, quando a gente faz essa pergunta, dizem que viajariam pelo mundo. Ok, ótimo. Isso, se estiver dentro dos seus valores, se você considera isso importante, é o que você deve fazer mesmo. Quanto tempo você aguentaria fazer isso? A vida inteira? Bom, se é a vida inteira, então realmente viver outras culturas, viajar, não parar em lugar nenhum, isso é super, hiper importante para você. Outras pessoas já pensam assim: não, eu acho que depois de 1 ano viajando, 3 anos viajando pelo mundo, eu acho que eu me cansaria um pouco, eu não faria isso sem nenhuma interrupção. Então aí a gente pergunta: ok, então nesse caso, como é que você se vê? O que você estaria fazendo? Como é que seria a sua vida numa situação como essa? Quando a pessoa passa a refletir sobre isso, ela, nesse sonho de como seria a vida ideal, ela começa a descobrir quais são os seus valores, o que realmente importa para ela, o que realmente traz para ela alguma satisfação, alguma felicidade. Esse é o truque para a gente descobrir, pelo menos para a gente, o que são valores. E uma coisa importante, gente, é que vocês dediquem tempo para isso, porque sem reflexão a gente jamais vai descobrir. Uma outra coisa importante para descobrir quais são os nossos valores é testar. Então, além de sonhar com algo, né, com imaginar esse futuro ideal com todo o dinheiro do mundo, começa a testar. Tenta fazer um pequeno pedaço daquele sonho que você teve. Se o seu sonho, então, é viajar, você gosta muito de viajar, então viaje e veja qual é o tempo ideal da sua viagem. 2 dias,
uma semana, um mês, se der entre um emprego e outro, 3 meses viajando pelo mundo. Eu conheci um belga, colega, que fazia isso. Ele, 3 meses por ano, ele viajava para algum lugar do mundo e morava nesse local, fazendo algum trabalho social, que ele gostava disso. Ok, para ele, essa era a fórmula. Alguns meses trabalhando, 3 meses vivendo em algum outro lugar do mundo. Teste isso. Porque quando você testa, quando você realmente faz aquilo que você acha que gosta, você tem uma visão mais clara daquilo. Você sabe o que funciona e o que não funciona para você depois dessa experiência. Então, em resumo, imagina um mundo perfeito, o mundo que você tem todo o dinheiro do mundo. Como seria o seu dia? O que você faria durante o seu dia, durante a sua semana? Depois disso, teste. Às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, ok? Mas teste pelo menos partes desse sonho do dia ideal que você teve. Teste e veja o que você sente. Talvez isso te diga melhor o que você valoriza mesmo e o que foi só um sonho e não é muito real. Espero que esse vídeo tenha ajudado e no nosso próximo vídeo a gente vai ver alguma coisa sobre e se eu não puder testar, o que eu faço? Vamos pensar nisso. Até a próxima.